Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Natan e esse é o Clube 631, o clube onde eu faço live todos os dias aqui no YouTube às 6h31 da manhã. Nessas lives eu te ensino sobre produtividade, disciplina, te ensino como aprender mais rápido, ou seja, aprendizagem acelerada. Eu te ensino tudo para você ficar expert e assim passar no seu concurso ou no seu vestibular. O tema de hoje é: por que eu não aprendo? Muita gente se pergunta: por que eu não aprendo? Isso é um problema que está muito ligado à sua essência de estudar. Geralmente você está muito empolgado e não estuda pela base. Tudo isso a gente vai desmascarar aqui algumas coisas que algumas pessoas falam pela internet. Então vamos lá. Deixa eu ver aí quantas pessoas estão na live. 25 pessoas, legal. Galera, por que eu não aprendo? Quando a gente começa a estudar para um concurso ou para um vestibular, a gente tem uma demanda muito grande, uma pancada de matéria para estudar. Isso é fato, tem muita coisa para ser estudado. E não tem sentido você falar que você não aprende a matéria, tá? Porque se eu, por exemplo, estou te dando uma aula agora, você está aprendendo. Às vezes é tanta coisa que você tem que estudar e algumas coisas dependem de coisas anteriores. Pode ser por isso também que você não aprende. Então vamos lá, alguns princípios. 24 pessoas, deixa o pessoal entrar. Alguns princípios aqui para você começar a pegar e se dar bem nos seus estudos. Primeiro princípio, e é até clichê, né? Porque todo mundo fala, e eu vou repetir para você. É a sua base. Como é que está a sua base? Você já se perguntou? Como é que está a base de cada matéria? Eu expliquei, a gente está na live 59, eu expliquei nessas 59 lives para trás uma coisinha que chama a regra do T. A regra do T é você conseguir estudar tudo e priorizar algumas coisas. E aí funciona basicamente o seguinte, só para quem está chegando agora. O T é mais ou menos assim, né? A parte horizontal é a quantidade de conteúdo que você vê. A parte vertical é a profundidade de cada conteúdo. É muito importante que você estude todos os conteúdos e aprofunde mais naquilo que mais cai. Por que é importante, Natan, de se estudar todos os conteúdos e não apenas aquilo que está na listinha que você encontra pela internet, que é os conteúdos que mais caem no concurso? Qual que é a importância disso? Velho, muitos conteúdos que às vezes não está nessa listinha do que mais cai, ele é super necessário para você conseguir aprender o conteúdo que cai. Então, por exemplo, eu estou estudando aqui cálculo estequiométrico. Falar de química, né? Não é muito a minha área não, mas vamos falar. Poxa, eu estou estudando cálculo estequiométrico. Como eu faço para aprender cálculo estequiométrico se eu não sei encontrar uma massa, se eu não sei nada de tabela periódica? Não tem sentido. E muitas vezes tabela periódica não é um assunto que cai tanto no concurso. Vamos falar agora de matemática. Eu estou estudando geometria plana. Quem está estudando geometria plana sabe que cada teoremazinho do início ele é essencial para as matérias futuras. E como é que eu vou aprender, sei lá, triângulo equilátero, ou aquelas formas de Heron, aquelas formas de Sturt, se eu não sei nada de triângulo, eu não sei nem se a soma dos ângulos internos dá 180 graus? Ou seja, às vezes, o problema de vocês está exatamente na base. Muita gente quer construir prédio gigantesco sem forçar a base e não vai funcionar. E é por isso que o seu raciocínio tem que estar: peraí, aonde eu quero chegar com o meu conteúdo? Porque se for para eu construir uma casinha, eu preciso de uma base pequena. Mas se eu quiser construir um prédio, eu preciso de uma base muito mais forte. Então, se eu estou querendo estudar para o colégio, às vezes você vai ali e se empurra mesmo. Mas agora, se você quer ser aprovado em um vestibular dos seus sonhos, em um concurso militar, ou em um concurso público, meu filho, aí sim você tem que entender que a base é essencial. Então a primeira regra, que parece até clichê, porque todo mundo fala, mas você não entende. A primeira regra é: foque na base. E como é que eu foco na base, né? Porque muita gente fala, mas não te explica como. Como é que eu foco na base? Primeiro ponto, você
está fazendo problemas de matemática, vou falar bem de exatas aqui, tá? Que geralmente é um problema de geral. Você está estudando matemática. Se você está estudando matemática e você percebe que lá na frente você está agarrando nas continhas, ou às vezes você está assistindo uma videoaula e você não está conseguindo compreender a videoaula, é exatamente porque você falta ali. Às vezes o professor faz um cálculo, uma regra de 3, você fica perdidinho. Como é que eu resolvo esse problema? Bom, eu entendi então que eu estou agarrando. Em quê? Em regra de 3, potenciação, eu estou com um problema nisso. Volta e vê mais regra de 3, potenciação. E Nathan, eu vou ficar lendo matéria? Não, cara. Você vai partir para o ataque. Você vai fazer exercício, centenas de exercícios. Tá? Você pega aquele exercício simplesinho e faça muito, faça muito, faça muito. Quando você fizer muito, assim você vai pegar, opa, calma aí, agora eu peguei velocidade, eu peguei raciocínio no negócio. Eu posso evoluir. Para você que está começando agora é diferente. Você já vai começar com a base. Você já vai começar com a base. Desde o início. Primeiro assunto da apostila ao último assunto. Pouquinho a pouquinho, evoluindo, pouquinho a pouquinho. É assim que funciona, galera. É assim que funciona. Eu sei que é contra-intuitivo, porque no fundo do seu coração, você quer lá já começar a estudar o que cai. Você já acha que estudando o que cai você já está aprovado. Mas não é assim que funciona. Mas em geral, falando de base, agora vamos falar de comportamento, que é o que eu gosto de passar aqui para vocês. O porquê que eu não aprendo relacionado ao meu comportamento. Existem várias coisas que atrapalham o seu aprendizado. A primeira coisinha é o seu descanso. Tem muita gente que ainda acredita que se você estudar, quanto mais você estudar, melhor é. Na verdade, não. E eu vou te dar, na próxima live, uma diferença entre eficiência e eficácia. Galera, não é assim que funciona. Não é quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. É o quanto eu estudo de maneira correta, num tempo padrão para mim, isso aí é muito relativo. Esse tempo, quando eu acostumar com esse tempo ideal, que eu consiga conciliar a minha vida pessoal, o tempo de estudo e o tempo de descanso. Quando eu consigo conciliar esses 3 tempos, aí sim você começa a absorver melhor o conteúdo. E é também contra-intuitivo. Muita gente acha que quanto mais estudo, mais aprende. Aí o que funciona? Vou explicar o que acontece. Deixa eu ver como que tá aí, 31 pessoas. Legal, legal, legal. Olha só, muita gente acredita que se ele acordar às 6 horas da manhã e estudar até 1 hora da manhã do dia seguinte e dormir 3, 4 horas da manhã, o cara tá aprovado. Na cabeça dele é assim. Só que não funciona. Porque chega um momento que você satura. Você não consegue mais aprender. Você fala, caramba, velho, eu não consigo mais aprender. Você fica naquele ponto de estagnação. E como é que você consegue estudar a longo prazo, sempre pensando a longo prazo, principalmente agora, nessa fase de quarentena, que tudo adiou, né? Os concursos tudo passaram para o final do ano ou até no início do ano que vem. Como é que eu consigo estudar a longo prazo? Cara, mensura isso. Eu costumo falar que quando você está numa estrada com um carrinho e você vê um caminhão, aí você quer passar o caminhão, é contra-intuitivo. Se uma pessoa que nunca dirigiu na vida, ela fosse ter o raciocínio de como passar o caminhão, ela falaria, olha, aumenta a marcha, já que na minha cabeça, quanto maior a marcha, maior é a velocidade. Só que uma pessoa que já tem experiência, um sábio, ele sabe que ele tem que reduzir a marcha. Porque quando ele reduz a marcha, ele dá mais potência e aí ele acelera e passa o caminhão. Ou seja, essa ideia, tem muita coisa na vida que é contra-intuitiva. E você tem que aceitar. Você tem que falar assim, calma aí, realmente faz sentido. Se eu diminuir minha carga horária, às vezes dá, ao invés de dar 10 horas por dia, estudar 8, 6 horas por dia. Mas, no entanto, quando eu for estudar, eu estudar de fato. E aí eu quero lembrar para vocês uma regra que a gente falou aqui, que é a regra do 880. Cuidado com essa regra, porque quando eu falei regra de 8 a 80, a regra de 8 a 80 está muito ligada ao seu dia a dia. Ou você se dedica ou não. E a regra dos 50, ou seja, eu consegui conciliar, consegui harmonizar. Como é que funciona isso? Bom, no seu dia a dia em geral, você tem que ser um cara que consiga viver bem. Um cara que estuda,
uma pessoa que estuda, aprende e também curte a vida, descansa. Então isso é harmonia. Quando eu falo de regra 880, é que quando você está estudando, você tem que estudar, porra. Ou seja, tem muitas pessoas que não faz nada direito. O cara não descansa direito, porque o cara vai dormir, o cara não dorme direito. O cara não estuda direito, o cara vai estudar, ele fica cheio de coisa para fazer ao invés de estudar. Fica mexendo no WhatsApp, fazendo um monte de coisa, menos estudar. E quando o cara vai descansar em relação a cuidar da sua vida pessoal, que é por sua família, ver um filme, o cara não faz direito também. Então o cara fica tudo assim, perdido na vida. O cara não faz nada direito. E aí, por isso que tem que entrar a regra 880. Cara, se você se programou para fazer determinada coisa durante o dia, pega e faça, velho. Pega e faça, para de ficar enrolando. Essa é a regra do 880. Então, por exemplo, é muito mais vantagem você dedicar ali 4, 5, 6 horas do seu dia para estudar. Beleza, Natan, eu vou me dedicar esse tempo para estudar. É muito mais vantagem dedicar esse tempo, que é menor do que geralmente está acostumado. Mas quando você pegar esse tempo e você realmente estudar, é muito mais vantagem você fazer isso do que você ficar, eu vou estudar 15 horas por dia e durante essas 15 horas você fica mais perdido que tudo. Você não faz nada direito. Ou seja, você tem que começar a botar na cabeça, cara. Lembre-se, disciplina é o fator primordial para te dar tempo. Tempo para você viver. Quando você tem disciplina de sentar na cadeira e fazer o que tem que ser feito, te sobra tempo, porque você consegue fazer as coisas muito mais rápidas. E aí sobra tempo para você descansar, para você ver o seu filme, para você fazer suas coisas. Só que se você não consegue, na hora que você estiver sentado, realmente estudar, aí não adianta, aí fica difícil. Tá? Então a primeira regra é diminua um pouquinho a sua carga horária. É contraintuitivo, mas diminua um pouquinho, desde que nessa pequena carga horária que você agora está estudando, lembre-se, também não é para você estudar 1 hora por dia, né? Você tem um concurso, e aí vai depender do seu concurso também. Mas diminua um pouquinho e melhore a sua produtividade em cima dessas horas. Melhore a sua produtividade em cima dessas horas. Pô, são 6 horas, então são 6 horas de estudo. A segunda regra, além de estar relacionada ao descanso, está muito relacionada ao fato de você não conseguir conciliar os seus materiais. Você fica perdido na hora de estudar com os materiais. Olha só, eu já falei para vocês e eu vou repetir aqui pro YouTube. Galera, quando a gente vai estudar para um concurso, a gente tem que ter sempre um material base e um material auxiliar. Isso em tudo na vida. Se a gente ficar misturando muita coisa, a gente não sai do lugar. É por isso que a gente tem que ter sempre esses dois tipos de materiais. O que é o material base? Aquela essência. Aquele material que você vai pegar e falar assim, opa, peraí, eu vou seguir com esse material. O que é o material auxiliar? Aqueles materiais que você está pegando na internet. E eu vou te dar um exemplo, tá? Quando você pega um mentor de estudo, uma pessoa que você vai falar assim, porra, esse cara, eu vou seguir o que ele está falando, é os conselhos dele que vai me levar na aprovação. Tem muita gente que são foda demais, só que não tem pensamentos diferentes. Eu aqui, por exemplo, eu tenho um pensamento muito diferente de muitas outras pessoas tão boas quanto eu na internet, só que cada um tem seu ponto de vista. Às vezes os dois pontos de vista te aprovam. O fato é que se você ficar vindo pra mim e pegando todo o meu conteúdo e depois pegando o conteúdo do cara também como base, duas bases, você fica pedindo, opa, calma aí, o que eu tenho que fazer? Agora, quando você escolhe um, não é que você não pode assistir não pode me assistir ou assistir outra pessoa. É porque você tem que ter na seguinte cabeça, cara, a base é aquele cara, o auxílio é os demais. Então tudo que os demais falar, você vai pensar, refletir, mas a sua base já está forjada porque você escolheu quem você quer seguir. E assim funciona o material. Se eu peguei um material, uma apostila aqui para estudar, eu resolvi estudar para concurso por livros. Ok, a tua base tem que ser o livro. Não é ficar desfazendo, viajando, pegando. Hoje eu vou estudar por apostila, amanhã por livro, amanhã por listinha. Não, cara. A tua base, o teu princípio é o livro. Depois que você termina o livro, aí sim. E não é terminar o livro todo, às vezes terminar o assunto do livro. Eu terminei o tópico 1 do livro. Beleza, agora eu quero aprofundar. Aí eu vou faço o tópico 1 da apostila, pego mais às vezes a apostila, da listinha na internet. Mas a minha base foi feita. O que eu deveria
fazer naquele momento, eu fiz. Agora é auxílio. E muita gente confunde isso. É por isso que não consegue aprender. Por quê, Natan? Porque às vezes você pega uma apostila tão difícil de te explicar que você fica meio perdido no negócio. Você não sabe como é o estilo que ela te explica não é bom para você. E às vezes então seria interessante você pegar um livro de ter como base ou uma videoaula, aí tem que ser o que é melhor para você. Galera, amanhã, no vídeo de amanhã, eu falarei uma parada muito foda.